Dudu Neto, uma referência no mercado fitness wellness. Hoje é diretor técnico da Rede Bodytech, um profissional dedicado e inquieto, atento a todos os movimentos de inovação do mercado. Ele acredita na educação física como poderosa ferramenta de transformação e inspiração. Seu propósito é fazer com que as pessoas vivam melhor, com saúde e valorizem o progresso diário. Bom, e com muita honra que eu recebo meu mentor, Dudu Neto. Eu sempre te chamo de meu mentor porque você aprendo muito com você. Não só eu, como o Brasil aprende com a sua generosidade. Dudu, obrigado pela presença aqui na Casa do Atleta, meu irmão. Que isso, João. Prazer estar aqui com você. E o sarrafo sobe cada vez mais. Você sabe, né? A gente se conhece há muitos anos, né? Desde quando eu te entrevistava ainda na Globo e tal. Mas assim, Dudu, hoje aqui a gente só vai mostrar para todo mundo o que a gente faz no dia a dia, que é conversar sobre o negócio saúde, né? O negócio fitness, wellness, né? Perfeito. E você que é um cara que roda o mundo inteiro, ao mesmo tempo tem um trabalho muito efetivo dentro da Rede Bodytech como diretor técnico. Então você traz muita visão, né, do que está acontecendo, porque às vezes a gente fica meio nichado, né, Dudu, olhando para um foco só, e às vezes a coisa está acontecendo de outra forma, né? Dudu, começar contando, né, um pouco da sua história. Você começou faz tempo ali lá atrás. Queria que você contasse um pouco daquele bastidor que eu já conheço, mas muita gente às vezes não sabe como é que foi seu início na educação física. Eu comecei numa época que é muito interessante, que é muito parecida com o que a gente vê hoje em dia, onde eu comecei na sala de musculação, que era mais fácil, onde tinha oportunidade de trabalhar, mas o meu foco, diferente do que acontece hoje em dia com a maioria dos profissionais, era atividade coletiva. Meu sonho era ser professor de ginástica, que no Rio de Janeiro sempre foi uma pegada muito forte, grandes profissionais, e acho que é onde começou mesmo essa história de academia, que foi em São Paulo na década de 80, 90, né, com o Valdir Soares. Sim. E veio até o Rio de Janeiro, que o Valdir trouxe a aeróbica para o Brasil, só que no Rio era o berço da ginástica localizada. Tá. Então, assim, o negócio começou ali e meu sonho um dia, assim, cara, eu vi os professores trabalhando, cara, eu quero ser melhor que aquele cara ali, quero ser tão popular quanto ele. Nessa época não tinha academia tal, tinha o professor tal, não é isso? As academias eram muito baseadas no nome das pessoas. Eu trabalhava numa grande rede onde eram 4 unidades. Qual era? Era Top Bell, era no Intercontinental, era nos hotéis. Tá. Ele tinha fora do Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro ele tinha em Copacabana. Copacabana é uma história engraçada, João, você não sabe dessa. Segunda, quarta e sexta era homem, frequentava, não, era mulheres. E terça, quinta e sábado eram homens. Sério, cara? Que demais isso. Isso, sei lá, 25 anos atrás ainda era assim, entendeu? Uma loucura. Que coisa, cara. E aí era no Sheraton e também no Intercontinental. Tá. E ali acho que foi o grande berço da ginástica do Rio, onde grandes profissionais, eu tive contato com grandes profissionais que influenciaram muito a minha carreira e me ensinaram a dar aula de ginástica. Eu estava sempre ávido para uma oportunidade, assim, chegava carnaval, hoje em dia a maior dificuldade que eu tenho é encontrar profissional, na época eu ficava feliz da vida que era a oportunidade de eu aparecer. Então agora a minha hora de pegar uma casquinha ali com essa turma dessa galera. Tá. E acho que ali foi um grande berço para mim. Aí depois sempre gostei de estudar muito, fui me especializar, fiz um curso de pós-graduação em ginástica e fisiologia, comecei a dar aula na universidade, comecei a fazer mestrado. E aí depois é que eu caí, assim, tive academia, montei meu próprio negócio 2 vezes. Lá no Rio? Lá no Rio. E aí foi quando pintou a oportunidade de vir para a Bodytech. Na época eles tinham 3 academias. E eu, cara, eu sou dono da minha academia. E eu ouvi aquela velha história do antigo sócio da Bodytech. Cara, o que adianta você ter 50% de um negócio que vale X? Sim. Não é melhor você um dia ter 1% de um negócio que vale muito mais? Tá. E aí isso me mexeu muito, eu comecei a ter problemas com o meu sócio na época, de conflito mesmo, de interesse, de pensamento, Sociedade, do que né? de sociedade, e aí resolvi migrar. E aí quando eu vim para a Bodytech, isso tem 23 anos atrás. 23 anos? Eu fui contratado como professor, então não tinha nenhuma visão, eu já estava vislumbrando aprender e ter a oportunidade de crescer e ser gestor, mas eu vim porque ele queria meus clientes, aí eu consegui. Foi quando começou a Bodytech, na época que compraram a Fórmula, academia. Logo depois aconteceu isso, nós tínhamos 3 academias, quando a gente chegou a 5 unidades, uma das principais, quando veio o Acioli
Nós éramos 5 academias, o Acioli tinha 2 academias, que era a Gávea e o Città América. Tá. Aí juntou o grupo e transformou em 7 academias. Aí logo depois começou o plano de crescimento, que foi essas aquisições que a gente fez aqui em São Paulo e depois em Campinas, etc e tal. Ali que começou o negócio todo. Dudu, e aí você comentou, porque antigamente, realmente, naquela época, eram muito atividades coletivas que mandavam. E até hoje, a gente vê a força que tem as atividades coletivas. Quando se tornou a rede Bodytech, vocês definiram um modelo de negócio, assim, ó, a academia vai para o público X, né, sei lá, AB, teremos atividades coletivas, teremos a musculação, teremos piscina. Como é que foi desenvolver o plano de negócio da Bodytech? Esse ponto acho que é fundamental, porque acho que muita gente, gestor ou proprietário de academia, perde muito espaço pela falta de definição. E às vezes você querer abraçar o mundo todo. Tá. Entendeu? E acho que cada vez mais o mundo tá nichado, né? Isso aí é muito claro. Então você tem que ser especialista em uma determinada atividade. E desde o início a Bodytech tinha esse pensamento, né, de ser uma academia voltada para a família. Como a gente tinha muito serviço, muito programa, era uma academia com público AA, então não daria para estar presente em cidades com menos de 1 milhão de habitantes. Hoje em dia a gente já baixou um pouquinho essa regra, mas precisa ter uma concentração muito boa de pessoas com poder aquisitivo, entendeu? Acho que isso é fundamental. Sempre que possível com piscina, porque piscina você traz o bebê, você traz a criança, entendeu? Mas isso é fundamental. Dúvida, a piscina, ela é meio custosa para mantê-la ali. O custo operacional é alto, mas é muito bom. Entendi. Faz muita diferença. E principalmente hoje em dia no mercado, onde tem uma coisa interessante, Ju, é que a maioria das pessoas que estão fora do mercado de academia, que não são gestores, que não são profissionais de educação física, ela sabe o que é uma academia low cost. Né? Entendi. As pessoas não sabem, a gente sabe. A gente sabe pelo bastidor. Agora, o público, ele vai comparar uma academia low cost com uma academia tradicional. Entendi. Não tem essa diferença, entendi. entendeu? Entendi. Não tem essa diferença. A gente é que cria isso. Entendi. E quando você pensa, uma academia custa R$100, a outra custa 400, você tem que ter entrega de serviços para ser diferente. Perfeito. E cada vez mais os equipamentos estão, então você tem que ter programa, você tem que ter atendimento, a experiência tem que ser diferente. Se for igual, todo mundo vai mais barato. Você está me dizendo então que, por exemplo, os equipamentos hoje estão meio parecidos, iguais. Qualquer academia hoje em dia que você entra no Brasil, dificilmente você vai falar assim, cara, essa academia é diferente. É tudo igual, equipamento é commodity. E eu sempre brinco, esteira boa, claro, tem marcas muito diferenciadas, mas cada vez mais eu vejo o cliente apertando o start. Entendi. Você nem utiliza aqueles muita tecnologia embarcada. Você tem programas de 40, 50 programas já pré-formatados, mas ele aperta o start. Entendi. Né? Hoje em dia, se você parar para perceber, poucos clientes até utilizam, né, a tela com efeito de imersão, corrida virtual. Interativa. Ele usa o celular dele, o tablet é o celular dele. Ele está o tempo todo conectado. Há, sei lá, 10 anos atrás, a gente tinha que ter os grandes canais oferecendo pela televisão. Hoje em dia ele está na palma da mão dele. Tem uma linha de equipamentos novas que lançou há pouco tempo nos Estados Unidos, chamado True, que barateou bastante o custo do equipamento, porque você leva a sua tela, você que leva. Você leva o teu iPad ou o teu celular ou o teu Android, conecta e ela vira a tela do equipamento. Já barateia o custo do equipamento. Tem muito remo, né? Já fazendo isso. Remo indoor já tem isso. Então isso barateia muito o equipamento. Dudu, e aí quando a gente fala sobre isso tudo, como é que vocês veem a experiência do cliente, né? Então a experiência que ele entrar numa Bodytech ou a experiência de entrar numa low cost, né? Você acha que aquele mesmo cliente que não tem essa noção que a academia low cost é um modelo que não tem nada a ver com a academia tradicional, ela percebe essa experiência ou não? Tem que perceber. Se ele não perceber, tá fora. Então vai do cheiro, do atendimento, de toda a experiência dele realmente. Se for igual, eu sempre falo, Ju, a gente na Bodytech, e sem questão de ser certo ou ser errado, foi um drive nosso. Por exemplo, eu não tenho cabeça hoje em dia, a gente sempre teve uma luta muito grande interna lá, da gente, cara, vamos pro mercado low cost, não vamos, tá todo mundo indo, mas assim, é muito difícil, tanto que tem várias redes de hotéis no mundo, onde você tem uma rede de baixo custo
e tem um hotel premium. Perfeito. Né? Isso é normal. Da mesma Mas rede. A gente tem muita dificuldade de pensar, né? Em baratear. Bodytech pensando na coisa low cost. Então você tem o risco do cachimbo enorme. Entendi. E aí talvez seja melhor até você explitar porque o cara de operações, o gestor, a gente tem um risco enorme, né? De você pensar a cabeça do cara de low cost, que o pensamento dele é botar clientes para dentro e ter o menor custo possível. Vocês conseguiram excelência na academia Exatamente. tradicional, agora de repente pensar um pouco baixo é difícil. Eu sempre faço a minha analogia assim, Bodytech e outras academias premiums que tem no Brasil, é como você andar de executiva. Tá, entendi. Se eu oferecer a barrinha de cereal, a água e a Coca-Cola e o café frio, não vai rolar. O cara não vai pagar Entendi. 4 vezes o preço de uma academia se a experiência dele não for totalmente diferente. Tá. E aí passa pelo atendimento, pelo ser humano, pela tecnologia. Então, isso é muito importante. Você vê que o cliente da Bodytech hoje, ele já percebeu a importância de tudo aquilo que vocês oferecem para ele, ele dá mais valor àquilo que ele paga? Dá, né? Porque dá, assim, tinha uma época que as pessoas falavam, mas é cara essa academia. Mas hoje, a pessoa faz conta, não tem nada de cara. Pelo que ela gasta no dia a dia, que ela gasta num restaurante, numa viagem, não tem nada de caro naquela rotina na vida dela. Você acha que o cliente da Bodytech hoje percebe a valorização dessa entrega? Eu acho que primeiro tem um drive muito importante, ele percebe isso. As pessoas que não veem valor, elas saem. Porque é igual um restaurante. Se você tem um restaurante que a comida é igual, um cobra R$10 o quilo, o outro cobra 40, Entendi. se o atendimento for igual, se a comida for igual, for tão saborosa, todo mundo vai para mais barato. Perfeito. Então, assim, e aí tem pessoas que, de repente, não se ligam para isso. Tá. Né? Não se preocupam com isso. Entram com fone de ouvido, querem sair, não falam com ninguém, não fazem aula coletiva, não usam a piscina. Entendi. E realmente fica caro. Se o cara faz 3 séries de 10, treina sozinho, é mais fácil ele treinar numa academia low cost. Entendi. Agora, depende muito, né, do objetivo dele. A gente vê muitas as pessoas lá na rede preocupadas muito em relação, em network. Cara, é um lugar ideal para você. O que eu conheço de gente que começou a ter um relacionamento, conheceu uma pessoa na academia, fez um negócio, ampliou a sua rede de network por conta de você estar presente na academia, você mesmo, né, nos seus treinos, você deve ver que acontece muita coisa de negócio quando você está num ambiente que seja apropriado. A Talvez academia, em outro ambiente não vai ser a mesma coisa, né? A unidade do Eldorado de vocês é impressionante o que gira de negócio. Né? Eu estou treinando, quando eu vi, falei com umas 3, 4 pessoas de negócio. Pessoas que e é muito legal você mesmo. Não via, né? Que de repente te dá um estalo, tem a oportunidade de fazer alguma coisa junto. Então isso aí acho que faz parte, né? Faz parte, isso é muito relevante. Vocês tentaram fazer um modelo de negócio que não é a low cost, né? Que era a Fórmula Academia, né? Vocês fizeram a Fórmula Academia, que na verdade, para quem não conhece, a Fórmula foi na verdade, uma unidade que tinha, né, Dudu? Era uma rede. Que eram 3 unidades em São Paulo, tinha uma em BH. Sim. Tá? Era com o Maneco, né? Isso, da família Carrano. Tá. E eu diria talvez que, em termos de marca, a marca Fórmula era mais relevante forte que a Bodytech. Sim. Porque a Bodytech era simplesmente do Rio de Janeiro, a Fórmula era uma marca nacional. Sim. Eu tive a oportunidade, há uns 25, 30 anos atrás, Sim. vim trabalhar em São Paulo com o pai do Luciano Delia. Tá. Ele perdeu um professor muito importante aqui em São Paulo. E o que ele fez? Ele contratou 4 professores do Rio. A gente ficou durante um ano, vindo uma vez por semana, passava uma semana aqui dando aula para substituir esse professor que era importante, lá na Fórmula do Eldorado. Do Eldorado. Porque eu lembro que nessa época eu treinei na Fórmula. Você não vendia diária, só tinha o pessoal da Globo. Só. Era impossível você visitar a academia se você não tivesse algum contato com a família, com o dono da academia para te liberar. Você tinha literalmente exame médico. Era uma marca médico, muito forte. E vocês ficaram com essa marca, né, engavetada ali, e lançaram um modelo de negócio chamado Fórmula. Acho Como que é que foi? Esse foi um erro que a gente fez. Tá. Não posso falar que foi um erro assim grotesco, porque a gente hoje em dia ainda tem 13 academias da Fórmula. Perfeito. Rodam muito bem. É ótimo. Entendeu? Só que a gente foi por um caminho errado. A gente tem que assumir que a gente foi por um caminho errado porque a gente não quis entrar no mercado de low cost e não quis por aquele receio. Tá. E a gente enxergava que tinha um espaço que você não precisava ser
low cost para cobrar, na época, R$ 49, Tá. nem ser uma academia premium que cobrasse 350. Tá. Que a gente ficasse no meio do caminho. E os negócios, o varejo hoje em dia, ou você está no high-end tudo ou ou você está no nada. low cost. Entendi. Porque fica muito parecido. Perfeito. Então, o que é uma fórmula hoje em dia, né? Ou você tem que tentar bodytechizar, né? Ter serviço, ter aula coletiva, etc. E e tal. subir o ticket médio. Subir o ticket médio para tentar o negócio ficar viável. Ou Ir para o low cost. Low cost. Que é hoje em dia, Ju, sei lá, 30% do mercado hoje em dia dos consumidores são de low cost. Agora, essas unidades que tem da Fórmula ainda, elas custam em média quanto, que é o ticket médio? Na faixa de 150, Então o preço R$170. não low cost, basicamente, vai. Qual é? Um pouquinho a mais. Na verdade o preço está um pouco, R$200, eu diria. Tá. Fórmula hoje em dia R$200. Só que ela agrega mais serviços, né, que é low cost, né? Tem a coletivas. Hoje em dia nem tanto, porque as versões novas de low cost estão igualzinho a Bodytech. Entendi. O que difere, eu sempre falo que, e vocês devem ter me ouvido falar isso, o que faz a diferença na academia, além das instalações, dos equipamentos, são as pessoas. Perfeito. Então, assim, tem que ter gente muito bem treinada. Hoje em dia, o grande desafio para qualquer player nessa indústria é o profissional. A gente tem uma carência enorme. Eu sou, na verdade, quem me conhece sabe que eu sou um pouco suspeito para falar do Dudu e da Rede Bodytech, porque eu conheço há tanto tempo vocês e eu acompanho o trabalho que vocês fazem no bastidor. Assim, o profissional de educação física que entra para a Bodytech, ele não entra só pensando em dinheiro, ele entra pensando em qualificação profissional. Né? Ele sabe que ele vai entrar num sistema de treinamento, que ele vai sair com uma chancela Bodytech dali. E realmente, vocês fazem isso com excelência, né? Até o nosso amigo Daniel Guimarães, que ele era, né, gerente nacional de atividades coletivas, eu lembro que ele ia para os estados e buscava talentos nos profissionais, sei lá, um professor de capoeira da Bahia, ele transformava aquela aula numa aula coletiva local, né? Isso. Então, essa busca de talentos e essa qualificação profissional é muito rigorosa com vocês, né, Dudu? A gente sempre teve uma preocupação muito grande, tem que atender, né, a experiência do cliente. Então, o cara tem que ter o DNA de servir. Então, eu falo que trabalhar na Bodytech você tem que gostar de duas coisas. Uma de trabalhar, porque você não vai parar de trabalhar em nenhum momento, né? E gostar de pessoas. E isso é fundamental. Acho que na educação física você tem que ter essa vertente. Tá. Quando a profissão foi regulamentada em 98, 98, né? Você começou na Bodytech Vocês começaram com a Bodytech um pouquinho depois. Pouco depois. Um pouco depois. Como era o papel do personal trainer, Dudu? Antes, como que é hoje? Primeiro assim, não existia essa demanda. Uma coisa interessante, há 20 anos atrás, ou um pouquinho mais até, você não tinha demanda, era muito difícil você ver um profissional atuando como personal, era escasso pra caramba, não tinha a gente tinha muito mais gente em sala, muito mais atendimento, tinha uma preocupação muito grande, não tinha as academias low cost, então a gente sempre teve programas na sala de musculação, eu tenho o Care, o Client, o Express, são programas voltados para essa galera, né? E geralmente, quem era o profissional que dava personal, que prescrevia e atendia como personal? Era o avaliador. E hoje em dia, praticamente, a avaliação acabou em academia, né? Entendi. Assim, praticamente todo mundo que começou a dar aula, era o primeiro contato, onde você fazia anamnese, fazia um exame mais precioso, mais qualitativo, quantitativo. Então, caminhava por ali. Então, era muito difícil. Entendi. E realmente os melhores profissionais estavam na avaliação. Entendi. Eram os caras diferenciados, que tinham mais estudo, etc e tal. Tinha uma visão completamente diferente, mais 360 da academia. Mas para fazer essa avaliação, tinha que ser formado em educação física? Tinha. Tá. Tinha. A partir de 98, sim, né? Tá, entendi. A partir de 98, o avaliador a regulamentação. Entendi. E sempre era um cara, professor universitário, catedrático. Você vê que os grandes nomes do pessoal dessa minha geração, de pessoal mais antigo, todos eles começaram pela avaliação. Entendi. Você vê os principais nomes hoje em dia desse mercado da década de 80, todo mundo veio da avaliação. Grandes nomes vieram realmente desse produto porque era o cara onde realmente estudava muito, entendeu? Tinha muito conhecimento. Entendi.
Dudu, agora vamos falar um pouco de tendências. Você é um cara que sempre trouxe, buscou muito a visão externa do que acontece no mundo, do comportamento das pessoas, né? Quando é que você começou a implantar isso dentro da rede Bodytech? Porque eu mesmo aprendi muito com você sobre as tendências fitness do American College, né, que realmente dão um norte para o que está acontecendo. Quando é que vocês começaram a implantar isso na Bodytech? Vocês levam isso muito a sério ou é uma coisa pessoal sua? Não, eu acho que a gente leva isso. Foi um drive que acho que foi a grande oportunidade que a Bodytech me deu, a oportunidade de poder viajar. Tá. A gente sempre teve essa cultura, eu acho que desde o primeiro ano que eu vim ao Bodytech, eu vou a todas as IRSAs. Que legal. Então, sei lá, já tinha ido por conta própria, mas, sei lá, os últimos 25 anos eu tive a oportunidade de ir para a IRSA, que é uma grande feira, acho que a IRSA, a FIBO, Rimini, tem algumas, aqui no Brasil tem também a IRSA, tem o Arnold, né? Então tem eventos importantes onde você vê essas tendências. Então eu sempre tive essa preocupação, uma preocupação sempre muito grande em ter a oportunidade de ver o que é uma tendência e principalmente tentar tropicalizar para o Brasil, que tem muita coisa lá fora que você vê bombando lá, mas não reflete a questão do Brasil. E a gente tem um país continental onde talvez o que é em São Paulo é uma tendência, não seja em Manaus, não seja em Natal, não seja em Brasília, então é muito diferente isso. E tentar customizar, essa oportunidade realmente sempre é muito, muito interessante. E saber distinguir o que é tendência e o que é moda. A gente às vezes vê uma coisa que é moda, mas a gente sabe que é passageiro, que vai da mídia, você lança, vê no Instagram, vê no Facebook, né? E você vê, cara, esse troço não vai durar 6 meses, mas vale a pena ter. Tentar. Vai fazer um estardalhaço lá. Entendi. Essas aulas com elástico de corda, a gente já botou há 5 anos. É verdade. Bombou no Instagram, as aulas em cima da prancha. Lembro Outro dia disso. eu postei esse negócio, Nossa, caramba, que tem mais de 15 máximo. anos, tem mais a gente tempo. botou isso pra rodar, mas, cara, é muito chato. Sei. Sabe, deu mídia pra caramba, é legal pra caramba, vale a pena ter isso. Sai em todas as revistas, sai em todos os noticiários, mas você vê que aquele troço não vai pegar. Entendi. Entendeu? E aí eu acho que isso é muito relevante. O advento do crossfit, Tá. do treinamento funcional, Tá. Você vê claramente que era uma tendência. E a gente, foi para os Estados Unidos, na época não tinha curso no Brasil, fomos fazer a certificação lá para poder trazer. Então acho que essa é um drive muito importante. A gente tem Se atualizado. situações muito claras e tem algumas coisas que demoram muito a pegar aqui no Brasil. Entendi. Acho que isso... A gente estava conversando aqui antes sobre a questão do wellness, né? Dessa preocupação com a qualidade de vida, hoje em dia com o exercício suave. A gente vê na academia, acho que a grande crítica que eu vejo, Ju, para a gente que está no mercado e para os operadores de academia, é que a academia de ginástica, o conceito de academia de ginástica, ela foi concebida por uma pessoa que gosta de treinar. Entendi. Tudo que a gente oferece na academia, nas grandes academias do Brasil, ou na grande maioria das academias do Brasil, eu diria que são prescrições para as pessoas que gostam de treinar. Entendi. E acho que esse, para mim, é o grande desafio, que a gente sabe que 50% da população está sedentária e tudo que você tem na academia é para quem gosta de treinar. A gente não pensa nas pessoas que não gostam de treinar. Entendi. E a cabeça do profissional, infelizmente, é essa. Entendi. Então eu vejo esse momento pós-pandemia, onde todo mundo está preocupado com saúde, a gente tem que estar preocupado em oferecer uma atividade para as pessoas de menor intensidade, que elas consigam fazer. Não é todo mundo que vai fazer jiu-jitsu, é todo mundo que vai fazer crossfit, entendeu? Quero pegar esse gancho da pandemia aí, porque foi muito divisor de águas, acredito, eu vejo até na própria profissão, né? Total. De educação física. Como é que foi para a Rede Bodytech, com tanta estrutura, com tantos profissionais, com tantos alunos, né? A pandemia foi uma loucura para todo mundo, mas como é que foi para a Bodytech? Qual foi a estratégia que vocês fizeram? E depois conseguiram, inclusive, potencializar muitas coisas, como o BT Fit, que foi uma aposta de vocês, um aplicativo de treinos lá atrás, antes de pandemia. Tem 10 anos. 10 anos. E vocês já tinham criado o BT Fit. Como é que foi a pandemia para a Rede Bodytech? Cara, um caos total. Acho que para toda empresa, assim, primeiro, não vem com manual de instrução. Quando vai acabar? Você podia imaginar, no dia 14 de março, que a gente ia ficar, sei lá, 4, 5 meses fechado. 4 mil funcionários. Que loucura, 4 mil funcionários, sem ter a receita do cliente. Não era uma academia pequena onde você podia pedir ajuda para o cliente. Ó,
paga aí, vou levar o equipamento em casa. Essas coisas para uma rede é inconcebível. E como é que as você pequenas faz fizeram isso, né, Dudu? Os boxes pequenos, as academias pequenas, muita gente funcionando na clandestinidade, academia de jiu-jitsu. Tentou de tudo. Era uma questão de sobrevivência. Sim. Eu acho que, primeiro, a indústria do fitness do Brasil, eu nunca vi se unir tanto. Tá. Então, as grandes redes, a gente se solidarizou muito. Legal. Tinham reuniões através da ACAD. A ACAD foi fundamental para a sobrevivência das academias. Tá. As grandes redes se uniram para poder ajudar a questão de layoff, de treinamento, de entrar com possibilidade de você manter as academias abertas. Tá. E assim, um desastre econômico, do ponto de vista econômico, a gente provavelmente acumulou nesses 2 anos aí, 3 anos de pandemia, sei lá, perto de 300 milhões de prejuízo. Entendi. Mas a gente enxergava a luz do fim do túnel e foi aprendendo, né, com o dia a dia. Eu sempre falo, e de forma nenhuma eu faço apologia à pandemia. Sim. Mas hoje em dia, um aprendizado, eu sou muito mais sábio e inteligente, porque a escassez leva a gente, né, a ser mais eficiente. Sim. Hoje em dia eu não tenho saudade de ninguém, de várias pessoas que deixaram a gente. Então eu descobri que eu não precisava de tanta gente. Entendi. Ou daquelas pessoas para sobreviver. Tá. Eu me tornei mais hábito, mais forte. Hoje em dia, né, não só quando eu falo eu digo todo mundo que sobreviveu isso, né? Tá. E acho que todo mundo que está assistindo a gente, ouvindo a gente, vai entender o que eu estou falando, né? Vai se identificar. A gente ficou muito mais preparado para as adversidades. Tá. Então, hoje em dia, eu lido com o problema com muito mais facilidade do que eu lidava no passado. Você acha que a classe dos profissionais de educação física se uniu mais também? Assim, caiu a ficha. Cara, você é um profissional da saúde. Você é um profissional da saúde, então valorize-se. Você acha que o profissional que não, acordou ou ainda não? Infelizmente não. Esse eu acho que é o grande desafio, porque, olha que incoerência. A gente conseguiu a legitimação da profissão, né? A gente tá conseguindo. Sim. É um profissional de saúde, pôde se vacinar antes, mas ele não usava máscara. Entendi. Eu tinha problema com o profissional dele entender que a gente estava num ambiente, que a gente era fiscalizado e que ele era profissional de saúde para se vacinar de forma precoce, mas na habilitação dele não usava máscara. Entendi. Imagina se o médico tinha isso no hospital. Mas eu acho que isso é questão de tempo, entendeu? Eu acho que hoje em dia a profissão tem uma oportunidade única, mas ele tem que pensar como saúde e não como um prescritor de atividade física, onde eu vou escrever uma metodologia, eu domino uma determinada metodologia, então é HIIT para o meu filho, para o meu neto e para o meu avô. Tá. Não é por aí. Eu tenho que entender mais o ser humano. Eu acho que isso falta um pouquinho e o meu receio é que esse profissional não esteja preparado para pensar na pessoa, né? Eu vejo exercício suave, o gentle exercise, que é uma tendência enorme. Eu vejo poucas pessoas pensando nisso. Ele quer sempre, né? O público no Brasil ainda é muito voltado para a parte estética. E a gente não pode perder essa oportunidade de saúde. Eu acho que essa é uma preocupação que a gente tem muito grande. Dudu, você há muitos anos me fala sobre o crescimento dos idosos no Brasil, né? Que em 2030 a gente vai ter mais idosos que crianças e adolescentes. Mas eu não vejo tanta iniciativa olhando para esse público, né? Que está aí, que está crescendo. Por que você acha que não viralizou ainda essa tendência? Acho que talvez por essa concepção que a gente vê nas academias hoje em dia. Quando a gente fala de tendência, cada vez está mais claro que a medicina trouxe o envelhecimento da população, né? Ajudou a gente a prolongar a vida muito grande. Tá. Mas, cara, eu não quero viver até os 100 anos sem ter qualidade de vida, sem poder treinar, sem poder caminhar, sem poder usufruir, né, do status que eu tiver na minha vida. Tá. E acho que essa é uma oportunidade, porque a academia só tem gente treinada. Quem mais precisa de academia não está na academia. Perfeito. Então acho que, e aí você tentar, e não é criando academia só para idoso, eu vejo muita iniciativa dessa, criar um estúdio, tudo bem, funciona, pode ser legal, localmente. Mas a gente tem que ser mais inclusivo, a gente tem que abraçar mais os idosos e estar preocupado com os idosos dentro das academias, entendeu? Porque não é num ambiente escuro, sem luz, cheio de dumbbell, assusta isso. Sem dúvida. Entendeu? Então você tem que tentar ser mais inclusivo, adequar, mas eu acho que passa pela prescrição
Porque assim, o profissional de educação física que vai receber esse idoso, ele tem que entender que aquela pessoa tem 60 anos, tem 70 anos. Sim. Então, a demanda dele é diferente. Lógico. Você não vai prescrever panturrilha, rosca-bíceps para o idoso. Nada contra o idoso fazer isso. E até a maneira de explicar o exercício exatamente. é outro. Apresentar o exercício, entendeu? Sim. Qualquer exercício é melhor que nenhum exercício. Você sempre falou entendeu? isso. Você não pode, sabe, ter um treinamento para um idoso que não tenha um estímulo cardio, um estímulo de core, um estímulo de equilíbrio, um estímulo de força. Tá. Então, esse mix, o profissional de educação física tem que estar preparado. Você não vai prescrever 3 séries de bíceps e panturrilha, dividir o programa do idoso, porque está fora do espectro dele, não passa pela cabeça dele isso. Eu percebo muito também dentro da rede de Bodytech que vocês regionalizam algumas unidades, mesmo pela demanda local. Claro, E eu vejo uma unidade, por exemplo, que eu, quando eu morava no Rio, eu treinava lá na Bodytech do Vogue Square. Tá. Que é a Bodytech do Vogue Square, para quem Você não vê conhece... que não tem ninguém de cabeça branca lá, né? Não é verdade, eu não posso mais ir lá então agora. Exatamente por isso, né? Sim. Porque assim, e aí hoje em dia, se você for lá, a gente mudou o cenário da academia, porque a gente entendeu que aquela academia não estava apropriada para um público mais velho. A gente botou mais equipamento. Deixa eu explicar, para quem não conhece a Bodytech do Vogue Square, eles fizeram um mix, é uma academia mais híbrida, então ela tem musculação com qualidade, mas não tantos equipamentos de musculação. Tem uma parte de crossfit também, cross-training, agregada no mesmo piso. Aberta, né? Aberta, tudo aberto. Uma sala de bike, uma sala de até calistenia, vocês tinham alguma coisa lá, Foi. né? Então, uma academia bem híbrida. E assim, eu gostei muito, porque eu sou um cara híbrido. Adepto ao movimento, né? Adepto ao movimento. Mas hoje, assustava. o que mudou? A gente botou mais equipamento, entendeu? Botou mais equipamento e tentou trazer as coisas, os conceitos tradicional da academia, entendeu? Entendi. E aí de forma que você tenha os hacks de agachamento, não assustem tanto. Tá. Porque você via ali, eu ia com pessoas mais velhas apresentar a academia e o cara ficava assustado. O que assustava, Dudu? O barulho do hack, a quantidade de gente treinando no ambiente aberto, entendeu? Entendi. Isso assusta algumas pessoas. O cara tem que se sentir um pouco mais Entendi. acolhido, entendeu? Em contrapartida, é uma academia com investimento menor, certo ou não? Isso. Por quê? A gente, quando abriu a academia, a gente já tinha 4 academias na Barra. E aí faz sentido você ter 5 academias. Qual era o receio que a gente tinha? Você tem um público lá, na época, se eu não me engano, eram 12 mil clientes. Tá. E se eu pegar esses 12 mil clientes, botar mais uma unidade e dividir esses 12... Você vai dividir o público. E eu vou aumentar meu custo. Perfeito. Então essa era a gente tentou trazer a academia com uma vertente diferente que a gente tinha nas outras, buscando que outro obrigasse o cliente a ir para lá. Tá. Entendeu? Essa foi a pegada. Tá. Então você via que tinha parkour. Hoje em dia a gente mobilizou o parkour, porque você não tem carência, você tem carência de profissional especializado nisso. Entendi. E fica meio ocioso ali, Fica, grande parte. Então a gente usou essa área do parkour para botar mais equipamento. Então acho que isso conseguiu ter uma abrangência maior. Eu gosto de falar dos públicos, que a gente começa a entender muito a dinâmica do negócio, academia, olhando para o público. A gente vê hoje muito aquele grupo de adolescentes, né, que eles chamam de... Como é que chamam lá o termo que eles usam de... Enzos. Eles foram apelidados de Enzos. Então, um grupo de adolescentes que vão lá em 3, 4, às vezes 5 meninos e dominam um equipamento lá e começam a fazer o treino entre eles. Eu, particularmente, acho bacana, que eu gosto de ver os adolescentes treinando. Ao mesmo tempo, incomoda os outros frequentadores, porque ele ocupa um equipamento, domina o equipamento e tal. Como é que a Bodytech enxerga criança e adolescente? A gente está criando um programa até agora, chamado Combine, né? Que é uma parceria com o Core 360, que a gente entende que a faixa etária entre 12... A partir de 12 anos na Bodytech, é uma regra nossa, uma política nossa, a criança, o adolescente ou o jovem pode entrar na musculação. Mas a gente entende que a partir de 12 anos é um peixe fora d'água. Porque assim, ele não está bem, às vezes alguns têm maturação psicológica para fazer a musculação, é claro que a gente tem orientação, mas assim, 12 a 15 anos, a criança tem que estar brincando, ela tem que estar se divertindo.
E a musculação não é um ambiente mais apropriado. Não que você não tenha, mas talvez como personal você consiga. É mais técnico. Mas assim, não é lúdico. 3 séries de 10 para uma criança no supino de 12 anos é sacanagem, né? Tem que estar fazendo outras coisas. Tá. Então a gente entende uma aula coletiva, uma aula de dança, uma aula de bike. Você imagina uma pessoa de 13 anos fazer uma aula de spinning em 45, 50 minutos? Entendi. Não faz muito sentido. Tá. Então a gente está tentando criar um programa que é muito mais voltado para a performance das atividades diárias, onde tenha mais diversão, gamification. O próprio cross-training funciona para eles? Funciona perfeitamente. Acho que é exatamente essa Essa pegada, entendeu? Tá. De ter uma coisa mais lúdica, mais de gamification. Tem musculação, tem peso corporal, tem levantamento de peso olímpico, tem uma bagagem mais funcional para isso. Então a gente está tentando criar, porque a gente entende que se não tiver de 12 ao 15, aos 16 anos ele já vai querer pegar o peso, ele já está pegando mais carga, ele quer aparecer, tá mais preparado para isso, entendeu? Mais maduro. Então de 12 a 15 é uma faixa etária que você precisa ter um programa específico, senão você perde ele. Tá, entendi. E é onde essa demanda, essa galera dessa idade, é a galera que está mais afastada, que está mais ligada em tela, que está mais estressada com cobrança na escola. Entendi. Então acho que isso tem oportunidade, sim. Legal. Dudu, voltando assim um pouco do modelo de negócio, né? Então, vocês testam algumas modalidades. Sempre, né? Sempre testam. Tem um modelo de teste, pega 1 ou 2, 3 praças. Esse programa que a gente está criando agora para adolescente, a gente está lançando em 4 unidades. Tá. Então, em públicos diferentes, onde tem concentração, onde tem público, né, de 12 a 15 anos frequentando, para depois expandir para outras praças. Algo que é inegociável é a musculação, que é a base da academia, certo? Sim, Isso sim. não muda. Não muda. Equipamento, como é que vocês fazem escolha de compra de equipamentos? Tem sempre alguma marca, ou é tendência, ou é preço, ou é qualidade? Como é que é essa escolha? Eu acho que assim, é um mix de coisas, mas acho que primeiro a questão de segurança é muito importante, né? A gente teve um episódio interessante, é que a gente, por exemplo, você viu ano passado um vídeo aí que viralizou de um acidente que ocorreu numa academia do Ceará. Tá. E aí, na hora, levantou um alerta aqui. Cara, será que a gente, todos esses equipamentos, na verdade, eram um squat, né, de agachamento, tem trava de segurança? Se todos têm? Todos têm. Um ou outro tem, mas não tinham todos? Não, tinha, graças a Deus tinha em todos. Tá, entendi. Mas a gente começou a ter mais atenção para isso na hora da compra. Então, segurança é sempre uma questão importante para a gente. Eu acho que os equipamentos hoje em dia estão muito comoditizados. Tá. Se você chegava assim, pô, Ju, quero montar uma academia na minha casa. Você tem soluções que uma empresa vai te atender em todas, mas se você for pensar o melhor supino, a melhor puxada, o melhor leg press, você vai pegar multimarcas. Tá. Mas eu acho que o legal é que a indústria evoluiu muito de equipamento. Tá. Né, isso acho que é uma coisa que não é ruim. Tem vários players agora. Vários players, né? Players nacionais do ponto de vista de segurança muito legais, mas a gente vê ainda uma dificuldade, principalmente os equipamentos de placa, o design é muito diferente, entendeu? Tá, então a expectativa do cliente é sempre ter uma coisa muito diferente, mais clean, menor, aqueles equipamentos muito grandes, onde você de repente você perde, né? Dependendo do teto da academia, você fica muito, né? Você não consegue ver as pessoas. Entendi. Então acho que tem esses desafios que são importantes para a operação. Tá. Mas eu acho que hoje em dia a gente tem a indústria nacional e lá de fora, né? A gente tem um desafio muito grande que é o custo, né? 170% de um preço de um equipamento é muito caro. 170%? 170% de imposto. Então você pega o preço FOB lá, né? Que é Free On Board, que a gente chama, e você põe 170% de imposto. Então, uma cadeira extensora vai ficar próximo de 80, 90 mil reais. Meu Deus, é muito investimento. E aí quando você pensa num equipamento com equipamento eletrônico, então o custo hoje em dia de você montar uma academia talvez de 2 mil metros quadrados com equipamento fica próximo de 2 milhões e meio, 3 milhões. Edu, mas daí importados. A gente volta num modelo de negócio como cross-training, que o investimento é bem menor porque os equipamentos são muito mais baratos. Essa conta não fecha mais fácil do que a musculação? Fecha, mas o problema é que você tem uma galera, primeiro, que se assusta com a atividade, Tá. né? A falta de capacitação dos profissionais para entender que aquilo
Você consegue ter uma pessoa mais velha? Consegue. Mas você tem que ter um público, uma orientação específica para ele. E uma coisa não anula a outra, né? Com uma pessoa que gera, eu falei, cara, você tem pouca gente aqui com mais de 60 anos. E eu acho que é uma oportunidade, que é muito funcional. Sim. Mas assusta muita gente. Perfeito. A forma como você prescreve, a forma como os WODs são prescritos. Então, acho que você tem que ter mais uma coisa mais democrática. E mas você é um adepto agora do cross-training. Acho que você me influenciou bastante. Né? Tá gostando, né? Gosto sim. Gosto porque a questão de você ter a oportunidade de, em uma hora, trabalhar o corpo todo, ser desafiado. Agora, você tem que ter consciência, você tem que ter as pessoas lá, os responsáveis, né? Eu acho que pode ser uma bazuca, né? Depende para que você vai usar, né? Sim, mas acho que é muito mais por isso, pela consciência. Mas acho que é muito legal. Dudu, BT Fit, né? Vocês começaram lá atrás, como você falou. Ele é um modelo de negócio rentável, ele é um modelo de negócio que complementa a academia. Como que é o BT Fit dentro da rede? Eu não acredito hoje em dia como um modelo standalone. Assim, se você me chamar, Dudu, vamos montar um aplicativo, eu tô fora disso. Entendi. Porque eu acho que o nosso negócio é de pessoas. Tá. Agora, você tem que ter uma parte hoje complemento. Em dia. Você tem que ter um complemento, entendeu? Eu não acredito numa academia 100% online. Tá. A gente vê aí o Peloton, que é a grande referência para todo mundo, a Academia do Foguete aqui no Brasil, são estratégias extremamente vencedoras de sucesso, mas eu não pensaria, eu acho que o negócio, né, de uma academia online, você tem que ter pessoas, então acho que não dá para estar longe. Então, hoje em dia o online veio, o digital, a pandemia impulsionou muito, já era uma coisa antiga, mas é complementar, entendeu? Complementa o nosso negócio. Então, hoje em dia, eu tenho no BT Fit o personal training online, que é bastante utilizado, mas é complementar. Assim, eu não mas o volume de clientes do BT Fit são alunos da Bodytech? O maior volume, a maior quantidade de pessoas não são alunos da Bodytech? Não são alunos da Bodytech, você tem a possibilidade de estar presente no mundo todo, né? Mas a gente tem muita gente da Bodytech frequentando os programas online, quando você viaja, semana, um dia que não conseguiu ir à academia. A possibilidade de você pegar o teu treino da musculação hoje e você customizar para ser um treino em casa é muito legal. Perfeito. Foi o algoritmo lá que a gente montou. Então, o teu treino de peito, ombro e tríceps você faria na academia, transformar ele para você fazer na tua casa, é uma iniciativa assim, muito legal, né? Essa inteligência realmente é muito diferencial. Dudu, agora vamos falar um pouco das suas viagens aí, as recentes, né? Você vai sempre atrás de tendências, de equipamentos, novidades, modalidades e tal. Para onde você foi ultimamente? O que você viu por lá? Eu voltei tem 10 dias de uma feira importante, que foi a ISA, que teve em Los Angeles. Então foi a oportunidade de você ter 3 dias de feira, onde você vê os fabricantes, os players, e aí eu diria assim, cara, se você me perguntar um resumo, né, de uma forma bem resumida mesmo, o que você viu na feira que chamou mais atenção? Acho que é a comprovação que a tecnologia, né, os aplicativos vieram para ficar, mas sempre pensando na experiência do usuário para melhorar, não é substituir o profissional, mas assim, cada vez mais está aliado a isso. A tecnologia. Mas para melhorar a experiência do cliente. Cara, eu acho que a gente pode falar aqui, né? Tem um equipamento da tecnologia hoje em dia que faz uma avaliação espetacular, vai da balança de bioimpedância, de um teste de força inicial, de uma inteligência artificial para prescrever o treino. Perfeito. Numa estação. Na cadência, no exercício. Isso. A iGym, que é uma empresa que ainda não tem no Brasil aqui, é uma empresa alemã com parceria com outras academias muito interessantes, onde você tem, teoricamente, uma inteligência ali, um algoritmo ali espetacular, onde a prescrição, a recomendação de carga, vários modelos de treinamento são muito, muito interessantes, entendeu? Então, acho que isso é a oportunidade sempre de ver uma coisa muito legal da tecnologia tá voltada. A questão que no Brasil ainda está engateando, que é a do recovery, né, do wellness, que é você ter os ambientes de academia. Você vê quase todas as marcas low cost hoje em dia lá fora
já com uma preocupação de você ter a pessoa para recuperar. Tá. Então a gente vê algumas iniciativas aqui no Brasil que são resumidas simplesmente a cadeira de massagem. Entendi. Mas lá você vê crioterapia, a questão que no Brasil não é muito legalizada ainda, né? Do bronzeamento artificial, sim. né? Da liberação com uma pistola. Então, milhares de iniciativas do recovery, de você botar aqui um recovery, de você botar algum tipo de compressão e ir para academia para ficar 10. Eu vi estúdios, né, lá na Califórnia, onde você paga para você usar a roupa de compressão por durante 20 minutos. Para você recuperar de um treino que foi anteriormente. Entendi. Então isso pode ser em estúdio ou pode ser dentro da academia. Dentro da academia. Então acho que isso é uma tendência muito grande. Porque eu fui para a FIBO da China antes da pandemia e essas pistolas já estavam bombando lá. Né? Hoje em dia você vê muito personal. A academia que a gente inaugurou, a última academia, na última não foi em Campinas, mas em Fortaleza, aqui em São Paulo, a gente tem algumas academias com maca para o personal poder fazer a liberação, legal, fazer um alongamento com um strap, com uma tira. Então acho que isso é uma coisa que já tinha muito lá e cada vez mais que acho que é você pensar na recuperação, na restauração do cliente. Faz parte, né, Dudu? Isso, os rolinhos de liberação facial. Ô, Dudu, e como negócio, é algo rentável, né? Que se for pensar, se vocês pegam dentro da própria rede Bodytech, vocês colocam uma parte só de recovery que a pessoa pode contratar por fora. Pode, de repente, ir lá acho que só essa é uma pegada. Vale como negócio. Vale como negócio, exatamente, mas você tem. Não adianta você botar o custo lá, porque dependendo do ticket médio, a conta não vai fechar. Entendi. Entendeu? Tá. Acho que essa teria que ser um modelo paralelo ali dentro. Exatamente. A gente vê um fortalecimento cada vez mais, assim, se você me perguntar, Dudu, o que você mais viu na feira que, assim, te chama a atenção e serve de alerta? É que a gente tem que estar cada vez mais preocupado em ter as pessoas mais capacitadas, mais preparadas. É mesmo, porque a inteligência artificial veio para ficar, mas ela não vai substituir o ser humano. Tá. Então você vai tornar o profissional mais efetivo, é o que faz na minha vida hoje em dia. Eu pago o ChatGPT para tornar a minha vida mais produtiva. Eu também. Mas não me substitui eu dar uma lida, dar uma estudada. Eu não posso fazer um copy and paste e te mandar um texto porque tem erro ali. Entendi. Ele não está tão atualizado quando a gente procura estar em termos de recomendação. Agora, a prescrição é assustador. Tem, há 2 meses atrás, saiu um trabalho muito interessante, onde eles pegaram uma prescrição feita por pesquisadores, utilizando lá no Comitê Olímpico Americano, onde a prescrição do ChatGPT era muito similar ao que a gente tinha hoje em dia por um profissional altamente renomado. Há 10 anos atrás a gente falava isso no BT Fit. Verdade. A prescrição é igual. Todo profissional tem um template lá na academia dele, né? Tá. Na prescrição dele, que 90% é igual. Entendi. Agora, essa interação, a recomendação do ser humano é fundamental. Então, cada vez mais vai ganhar o jogo quem tiver isso. Entendi. Não é a união dos dois. Isso, exatamente. Tá. A combinação acho que é fundamental. Você acha possível regulamentar alguma inteligência artificial? Obviamente na saúde. A gente está pensando, né? Acho que tem que ter. Tem que ter. Hoje em dia você vê algumas... Watson, né? Que que ele faz isso? É um robô onde você faz análise de exame de tomografia. A chance de errar é muito menor. Tá. Né? Mas tem que ter lá a assinatura do laudo para você ter isso. Mas otimiza muito a vida do médico, né? Do perito. Então acho que cada vez vai caminhar por isso. Então quer dizer que, na verdade, não pode ter medo da inteligência artificial, tem que trazê-la a seu favor. A seu favor, sem dúvida nenhuma. É estudar e tem que se preparar. Tá. Tem que se preparar para isso, mas eu acho que você ter a solução da inteligência artificial para melhorar a experiência do cliente, mas a percepção, o atendimento é por pessoa. Eu não acredito num modelo de negócio onde você não tenha uma pessoa capacitada a promover a experiência. Irmão, A tua aula virtual, né, não pode ser melhor do que a tua aula presencial. Sua presencial, é isso que eu ia chegar. Isso aí... Porque né? viralizou aí um profissional, se não me engano é da Ucrânia, eu não lembro de qual local,
você deve ter visto, é um professor, ele até já foi atleta de fisiculturismo, bombado, e ele põe uma música e ele fica dançando, ele põe um treino hit pro aluno. Geralmente são alunos que estão até meio fora de forma, e ele põe um hit e a pessoa vai dançando e ele fica estimulando a pessoa fazendo treino lá. E viralizou. Eu achei muito interessante isso. Cara, eu acho muito, se você puder ter, né, a prescrição, a segurança do cliente porque o treino bom é aquele que o aluno consegue treinar. Estimula o aluno. Isso. Então, não adianta você ter a melhor prescrição se o teu cliente não vai. Sim, entendi. Senão todo mundo ia só correr, entendeu? Mas ia fazer só musculação. Mas aí isso que eu quero chegar, porque a gente pode ter a melhor inteligência artificial, tudo funcionando, mas você tem o talento humano, né? Claro, você tem a criatividade. Para atender a pessoa. Para atender a pessoa. A gente vê isso hoje em dia. Quantas vezes você não fica frustrado de ligar e querer falar com uma pessoa para relatar um problema teu, entendeu? Para tentar explicar o que aconteceu e vai cair no chat GPT ou no chat lá no robô que você não vai conseguir entender a tua preocupação. Mas talvez 70%, 80% dos clientes podem ser resolvidos através de uma solução dessa. De uma solução dessa. Agora, eu quero entrar no assunto seguinte. A gente chega em qualquer restaurante desses de rede, esses fast foods e tal, cara, você quase não vê as pessoas, né? Então você vai sozinho, entra sozinho, compra sozinho, recebe às vezes quase sozinho, né? Eu me perco pra caramba, porque eu adoro um contato pessoal. Conversar, né? Como é que a academia, ela vai entrar nesse conceito? Se vai, sei lá, talvez a recepção possa ser com menos mão de obra. O profissional de educação física, a gente tem uma regulamentação federal, né, que você tem uma quantidade necessária, mas você também consegue driblar isso, assim, você consegue pôr um profissional por andar, não é isso? Mas a Bodytech eu sei que ela não faz isso, ela tem um cuidado especial com a quantidade de alunos. Como é que vocês enxergam essa questão de otimizar mão de obra dentro de um negócio? Eu acho que é cada vez mais você ter ferramenta para o profissional de educação física, a pessoa que está prescrevendo, ter mais informação do cliente. Também não adianta você ter 50 bobalhões na sala que não fazem sem nada. fazer nada, virar o que a gente chama de segurança, entendeu? Só olhando o cliente, não interagindo com o cliente. Entendi. Então você tem que ter informação. Será que o profissional que está lá na sala, ele sabe quem é o Juliano? Entendi. Quem ele gosta? Será que ele tem informação de que daqui a 10 minutos vai começar uma aula de yoga, vai começar um treino de cross e ele pode recomendar para você isso? O Juliano, vai ter uma aula de abdominal daqui a 10 minutos. Ele sabe que você curte isso. Ele sabe que teu aniversário. Ele sabe de que hoje você treinou ontem pesado e hoje você precisa de uma coisa mais easy. Então essas informações é que a tecnologia pode ajudar. E o profissional tem que estar imbuído, tem que estar treinado para usar isso. E não é simplesmente o melhor treino, com maior quantidade de carga. E acho que é principalmente, Juliana, a preocupação com o ser humano, com a outra pessoa que está lá do outro lado. Senão não tem como. Esse é um diferencial daquelas academias de bairro. Quando você começou lá, que era a academia... Chamar pelo nome, né? Se chamava pelo nome. Mas, cara, eu tive uma experiência semana passada, foi a semana não, essa semana, voltando de um voo, eu estava meio distraído e o comissário, né, o comissário de bordo, me chamou pelo nome. Eu achei que era um passageiro que me conhecia. Entendi. Porque eu não esperava ele me saber pelo nome. E por quê? E ele falou, cara, você é um cliente, no caso, era... recorrente da companhia aérea. E eu dei uma olhada aqui no teu nome. Eu falei, que legal. E vi logo que você gostava de viajar no corredor. Entendi. Entendeu? Então, acho que essas coisas têm uma experiência muito grande. A Fórmula Academia, há 20 anos atrás, quando a gente fez uma aquisição, tinha uma fórmula em Belo Horizonte, que hoje em dia é uma Bodytech, tocada por uma empresária, a Ana Gutierrez, que era era uma pessoa visionária que via isso, que obrigava a pessoa da recepção, a todos os profissionais, a saberem o nome. Ele botava a foto na tela do computador, na época, assim, quem é esse cliente? E você, como recepcionista, como atendente e como profissional, você sabia que seu nome. Ela fazia um joguinho, uma vez por semana, um treinamento, botava a foto, quem é esse cliente?
Eu estava ferrado, tenho dificuldade com o nome, então acho que essas oportunidades, essa preocupação de você interagir e perguntar para o cliente que é o nome, cara, é outra coisa. Juliano, o que você vai treinar hoje? Não é você falar com o cliente. Eu já sou seu, né? O que você fez ontem? Legal. Né? Essa preocupação, eu acho que faz muita diferença. E no modelo low cost, a expectativa do cliente não é essa. Entendi. Onde a gente trabalha tem essa. Não é todo mundo que tem por isso. Tem pessoas que são focadas literalmente pela experiência e outras pelo preço. Dudu, é o que todo mundo que está assistindo você aqui agora, muitos proprietários de academias de bairro, por exemplo, que dica você daria para esse cara que tem aquela academia há anos ali de bairro, que tem as pessoas que chamam pelo nome, mas que estão muito incomodadas com a low cost que abriu na esquina dele, com os melhores equipamentos? O que você poderia falar para esse dono dessa academia? Você tem que ser diferente, Juliano. Você tem que ter uma proposta que tenha, primeiro, que o teu público tenha uma preocupação para aquilo, entendeu? Se o teu cliente não está preocupado com uma determinada solução que você está proporcionando, você tem que resolver as dores do cliente. Então, assim, se você não está resolvendo... Um atendimento diferenciado, por exemplo. Um atendimento pode ser diferenciado, uma prescrição voltada, se você tem uma população envelhecendo. Você tem uma população com uma necessidade diferente. E você tem orientação e atendimento. Não adianta você ter... Eu te dou um exemplo. Em Copacabana, você conheceu essa academia, a gente tinha uma sala que, para frequentar essa academia, você era uma condição sine qua non para estar dentro dessa sala, você ter mais de 65 anos. Tinha uma quantidade de pessoas em Copacabana que talvez hoje em dia o Leblon tenha mais gente mais idosa. Mas não faz sentido estar dentro de uma sala de musculação, né? E você obrigar a pessoa a ter mais... Você tem que ter interação. Você tem que ter aula coletiva, você tem que ter Tai Chi Chuan, você tem que ter espaço. E mais importante, as pessoas têm que se falarem. Perfeito. As pessoas têm que conversarem. O social. O social. Você via que aquelas pessoas, no final de semana, elas iam para alguma determinadas atividades. Não adianta você botar o idoso para jogar o xadrez se você não tiver um movimento. Então, esse equilíbrio, esse mix de atividade, que uma academia low cost não pode proporcionar, mas a academia de bairro, ela pode fazer uma diferença e tem muita gente diferente. Eu vejo um exemplo você conhece, você com certeza não teve a oportunidade de frequentar, porque essa empresa que tem no Brasil ainda, chamada Curves. A Curves, sei. Que era para mulher, né? A maior rede de academias do mundo. Acho que ela só perdeu para o CrossFit nos áureos tempos, que chegaram a ter 11 mil boxes, né, antes da quebra, né? Daquela questão. Filiação. Isso. Que você tinha 12 mil, 13 mil unidades. Porque era um modelo de negócio simples, né? Simples. Se perderam. Focado em mulher, pessoas que não tinham espelho, o homem não poderia estar frequentando a academia. Entrar, mas se perdeu era uma hora meio coletiva pela rigidez. Era um treino que na época era um funcional, os equipamentos, teoricamente, do ponto de vista do profissional. Não tem ajuste, não tem sobrecarga. Se a pessoa tinha 1,50 m ou 2 metros, usava o mesmo equipamento, você não tinha que mexer, você não tinha que ajustar o equipamento. Era o ideal? Não era, mas resolvia o problema. Por quê? Toda aula tinha um profissional que sabia chamar a pessoa pelo nome, né? Acho que teve eu tive a oportunidade, numa viagem que eu fiz para fora, de conversar com o cara que era o CEO da empresa. E eu perguntei, cara, o que aconteceu com o Curves? A rigidez da política e a falta de ouvir o outro lado lá, o cliente. A rigidez de horário. Hoje em dia, se você tem uma restrição muito grande de horário, o cliente não podia mudar o horário. Então, se você tinha uma turma de 8 horas da manhã e você não conseguia frequentar você perdia a sua duração, do dia. Você perderia a duração do tempo. Entendi. Mas, cara, a relação de network, né? O horário de funcionamento, entendeu? E as restrições que o mercado, que a operação
e impôs na academia Acabaram é com que o fez a negócio. dificuldade, acabaram Entendi. com o negócio. E acabou, Então ou ainda você tem, existe ainda? não tem ainda Tem, mas- algumas operações muito legais, Tá. mas você lembra que tinha Zumba tinha uma sim. solução, Entendi. entendeu? Por que hoje em dia a famosa atividade aquática, a hidroginástica, é o que melhora a retenção, é a melhor atividade. Primeiro, você tem uma preocupação com a exposição do cliente. Tá. A hidroginástica, você pode treinar com intensidade, você pode, através de velocidade, de equipamento, ter um estímulo talvez tão importante. A gente tem evidência científica que a hidroginástica pode melhorar o teu nível de força, Tá. mas não vai se comparar ao resultado de um supino com 200 quilos. Perfeito. Né? Entendi. Ou o resultado É de outro uma propósito, performance né, Dudu? de um que a gente tinha no CrossFit. Você não vai transformar o CrossFit na água. Sim. Você vai ter limitações por conta da velocidade, da potência. Né? Você pode ter salto no hidroginástica, você pode ter. Mas é outro bicho, é outra coisa. Tá. Mas tem uma coisa que é fundamental. A intensidade, e toda a atividade termina no que o CrossFit aprendeu, fez e brilhante, que hoje em dia, se eu fosse um profissional que eu atuasse, né, com aula coletiva, com a minha ginástica, e tivesse alguns elementos, as redes sociais, Total. total. O social faz parte E de todo, tudo. entre aspas, né, todo treino do CrossFit, ou todo odd, tem o quê? Tem a resenha no final, Resenha final. tem Entendi. a relação social, a conversa, Tá. que pode ser antes, depois do treino. E o que tem hoje em dia nas academias, que a gente tem em piscina, que a gente tem sem demérito, sem nem nenhuma ter uma preocupação no sentido de ser uma coisa negativa, mas termina em Coca-Cola e bolo. Entendi. Então tem uma social, bate palma, aniversário, né? Hoje eu fui no meu treino onde tem um cliente, ontem, que um cliente era aniversário. O cara pagou os 10 burpees lá. Não precisa ser 50. Mas cantaram lá o parabéns para ele. Entendi. Né? Onde tinha uma solução. Então todo mundo se preocupou que hoje é aniversário do cliente. Então teve um desafio para o cara, depois do treino, fazer os 10 watts dele. Não precisou ser 150. Mas tinha uma coisa, uma preocupação com o ser humano. Eu acho que esse é o grande barato da coisa, a preocupação com o ser humano. Dudu, tudo a gente fala de comportamento, né? Isso tudo que a gente total. está falando é mudança de comportamento. Você me talvez... perguntar assim, cara, quem vai ser o cara que vai ser o especialista, que vai ser o cara que foi especialista no ser humano. Perfeito. Porque você Eu tem ia que chegar entender, aí. você tem que Você acha entender que não o falta do cara. mais o espaço do psicólogo do esporte dentro desse a nosso preparação, ambiente? né? De entender, cara, que o Ju hoje não tá legal Entendi. para treinar a porrada. Não adianta você ser o cara, aquele do vídeo lá que você me perguntou. Se você não motivar a pessoa, Entendi. você tem que dar porrada, tem que reclamar, tem que ser durão. Algumas vezes tem. Assim, hoje em dia, você me pergunta, do que você aprendeu na tua vida, né? Profissional. Eu era muito duro, era muito caxias, era muito limitar. Eu me lembro, assim, quantos clientes na época me permitia. O cliente chegou atrasado, não entrava na minha sala de jeito nenhum. Era militar, né, Dudu? Pé da vida. E aí uma vez eu ouvi isso de uma cliente que hoje em dia é um aluno da Bodytech. Ela falou assim, cara, você é muito duro. E ela me falou assim, eu sei que você fica puto da vida de eu chegar aqui atrasado, mas eu vou te falar uma coisa que está na hora de você ouvir. Eu falei, o que é? Quem chega atrasado é que está muito afim de vir. Aí eu parei para pensar, falei, ela tem razão. Legal. Entendeu? Porque o cara que tá meia boca, que não tá muito afim, o Dudu não vai deixar eu entrar na aula, então era o que eu precisava para não ir na academia. Entendeu? E aí, mas era uma preocupação que eu tinha dele estar preparado, entendeu? Eu tive experiências onde uma pessoa fazia aula, que hoje em dia eu falo, né? A pessoa abria um livro e lia. Olha, durante a minha prescrição, ela estava lendo. Cara, eu ficava pé da vida. Entendi. Como é que uma pessoa pode estar, né, fazendo a minha aula, ouvindo a música dela, né? Então essa preocupação com o ser humano faz muita diferença. Entendi. Então acho que é entender o cara. O que está errado que você não quer ouvir minha música? Eu não gosto disso. Então talvez eu não possa botar só a música que eu gosto. E faz um pouco de sentido. Entendi. Né? É a preocupação com o outro.
Entendi. Então acho que isso faz muita diferença, mais uma vez, a preocupação. Tá mais leve? Tá, né? Eu me lembro de um cliente, por que você aumentou o peso? Porque na minha cabeça não faz sentido aquela pessoa do sexo feminino fazer mais carga. Não, ela está mais preparada que você. Né? É eu ter consciência que na minha aula de CrossFit tem uma mulher, né? Tem uma cliente que está muito mais preparada do que eu. Que ela tem características antropométricas que permitem fazer algumas coisas que se ela tiver uma questão fisiológica, antropométrica, que se não, eu vou fazer só barra. Porque uma pessoa de 2 metros, ela vai ter muito mais dificuldade ela vai, de fazer um supino, né? De fazer uma puxada na barra, do que uma pessoa que é mais baixa. Que é mais baixa. Que tem um centro de gravidade mais baixo. E aí consegue uma velocidade maior. Vai conseguir andar de esqui melhor do que uma pessoa de 2 metros. Sim, entendi. Né? O centro de gravidade está mais baixo. Ou tem uma chance de se machucar menor. Mas então acho que essas combinações fazem a total diferença. Tá. E o ser humano. Ser humano. E a tecnologia. Envolvida. Para ajudar. É que são muitos elementos, né, Dudu? Exatamente. Essa é um jogo de xadrez total, Claro, né? claro. Equilíbrio. Você tem que ser especialista no ser humano. Tá. Independente da tua profissão. No argumento. Né? Eu tenho que saber informar para o cliente que não é a questão do jejum, mas uma preocupação na orientação. Entendi. A minha série não pode ser melhor do que nenhum profissional. É importante o conhecimento, mas é a forma como eu entrego ela. Tá. E aí, se você não tem um profissional motivando, por que umas pessoas têm muito mais clientes que o outro? É uma combinação. Tá. É de argumento, é daquele cara lá. Cara, alguma coisa ele botava aquele cliente amarradão para treinar. Entendi. E outros você vai meio assim, puta, Juliano é foda. Ele vai me descascar e não me dar a oportunidade de hoje em dia eu dar uma maneirada. Entendi. De me ouvir. Então acho que isso faz muita. E que a pessoa jovem não está preparada para isso. Falando nisso, eu sei como a sua vida é corrida e eu sei que tinha 1 ou 2 alunos que não queriam te largar de personal trainer. Você ainda tem esses alunos, cara? Tenho, dei aula hoje para ele. Você tá brincando, viu? Tem uma relação, assim, tem um incrível, casal que eu dou cara. aula há 27 anos. Outro dia eu fiz bodas com eles. Eu não consigo me pegar, sabe? Mas é uma relação, né? Que legal. De intimidade, Amizade. de amizade, né? E de respeito muito grande, né? De preocupação. Que legal. Então hoje eu fui lá, me virei lá para dar aula. Lá antes de no pegar Rio, meu hoje tá em voo. São Paulo, agora tá em São Paulo. Para poder atender o dia que não dá, que eu não tô, tem uma pessoa orientando. Tá. Mas faz a diferença. Entendi. Faz a diferença. Entendi. De ouvir, de conversar. Tem hora que você tem que apertar. Sim. Que se você não for duro, ele não vai ter a atenção, mas você tem que ter o equilíbrio, como tudo na vida. Você sabe que se deixar aqui a gente vai até a noite, né? Pô, nem vi. Eu, se deixar, eu vou com você, eu sou muito suspeito. É recíproco, né? A gente, é uma coisa É uma troca. de ser humano, né? De realmente, de energia. É isso aí, de energia. Cara, eu quero primeiro te agradecer, mas antes de finalizar nosso papo, eu queria só... É a última pergunta, porque acho que não posso deixar de trazer a força das redes sociais, como você mesmo falou aqui, do marketing digital nessa história toda, né? Você mesmo até apanha como eu, a gente quer traduzir tudo que a gente tem na cabeça lá, às vezes a gente não consegue, né? Ao mesmo tempo, a gente viu agora que o fisiculturismo, né, que não é novo, é algo antigo, o bodybuilding tomou como porta-voz do wellness, fitness, tudo que envolve, tudo isso que a gente falou, o fisiculturismo conseguiu trazer a força, falar com as pessoas. Você, primeiro, acha que isso realmente eles conseguiram essa voz, ser o porta-voz dessa história, e por que eles conseguiram esse espaço? Eu acho que, Ju, acho que primeiro é respeitar as pessoas, né? Que tem espaço para todo mundo. De você ser realmente inclusivo. Tá. Que não adianta, né? O teu contra-cheque, o quanto você ganha, que é uma coisa do CrossFit. Sim. Né? Que você tem uma preocupação muito grande com as pessoas que são, né? Que tem mais dificuldade. Tá. Que não adianta o teu contra-cheque,
Não adianta o teu cargo, você vai ser tratado igual, da mesma forma. Perfeito. Ou vai ser estimulado com pessoas, né, que não têm a mesma, né, condição de fazer o HSPU da mesma forma que você faz. Tá. Mas você vai ser encorajado e vai ser estimulado a fazer atividade física. Entendi. Independente se o teu supino é de 50 quilos ou de 200. E você tem que fazer da mesma forma, mas tem que ser respeitado. Perfeito. Tem que, né, respeitar o ser humano, que hoje não dá para pegar pesado. Tem que respeitar o Juliano, vai que dá. Por que o personal dá mais resultado que uma pessoa que treina sozinho? Porque eu tô lá te cobrando. Tá. Eu tô te falando, Du, tá devagar, cara. Dá para puxar mais. Você tem condição de produzir mais. Se você quiser produzir mais naquele dia, na tua vida, sabe, no teu histórico, pode ser que você não queira, entendeu? E na boa, tem que respeitar. Sabe, eu não quero correr para 200 km por hora. Isso não vai me levar a lugar nenhum. Mas algumas vezes eu vou precisar. Então acho que isso é fundamental. E ele tem um conceito de irmandade, sabe? De preocupação com outras coisas que fazem a diferença. É o social. Entendeu? É do social. Entendi. Né? Por que aquela academia que eu te falei que eu fui visitar lá da Meca do Fitness, cobra o dobro da mesma marca da Gold's Gym, que não é $49, é 200. Por quê? Porque as pessoas querem estar lá dentro. Entendi. Tem que ter uma parada da pessoa. Tá. Né? Você quer ter a foto, você quer postar. Né? Faz parte. Faz parte. O Juliano treina lá. Entendi. E para mim é importante, em algum momento, ver esse cara e ver que ele me motiva. Entendi. Cara, uma história da Bodytech, com o fundador da Bodytech, que eu aprendi que foi muito, que ele sacou, foi fundamental. Ele descobriu que, sim, a minha unidade, lá na praça, a número 1, na Visconde de Pirajá, 365, ela é diferente. Por quê? Tem uma porrada de gente famosa. Por que 9 horas da manhã tá tão cheio? Porque naquela época, a Luísa Brunet fazia musculação naquele horário. Entendi. O Rodrigo Santoro ia para lá. O Giannichini ia para lá. E tem um porquê disso. Sim. Não é só ele, não é só isso. Tem milhares de coisas, né? Mas tem alguma coisa diferente. Acho que isso é então são as personas. fundamental. Você está dizendo que exatamente. Então, as personas fazem o mercado girar. Assim. Entendi. E o operador tem que entender isso. Tá. Né? Se você me perguntar, como você falou, por que uma academia de bairro pode ser interessante? Por que hoje em dia, né, o gestor, o proprietário da academia, ele não se atentou para isso? Por quê? Que ele tem que entender que o gerente dele é tão importante quanto o professor. Por que você paga, né? Por que você, Juliano, que frequenta a minha academia de bairro, pode ser que eu não tenha o leg press da marca tal. Mas, cara, você vai ser atendido por mim. Entendi. E esse atendimento, essa preocupação, você só vai ter comigo. Perfeito. O cara vai chegar para você, faz um tour de visita aí. Ele não vai ter a malandragem, a preocupação. Cara, eu expulsei aluno na minha academia. Falei, você não tá afim de fazer? Vai embora. Toma aqui teu dinheiro. Eu tava tão pé da vida com o cara. Sabe como é que eu devolvi o dinheiro dele? Com moeda. Eu quero fazer esse cara contar o dinheiro. Porque, cara, era o meu jeito. Entendi. Era o meu jeito. Agora, não é à toa que eu fechei minha academia. Entendi. Porque, não dá pra ser isso, né? Tem pessoas amigas, eu tinha você conhece ele, o Pavão, que ele botava faixa no aluno dele. Ele botava faixa. Tá. Agora, a novela das 8 tava lá treinando. Alguma coisa diferente esse cara tava. Porque ele tava preocupado. Tá. Ele cobrava matrícula, ele cobrava renovação na academia dele. Se você queria garantir o teu horário, o teu espaço, você tem que ser diferente. Entendi. Agora não dá para ser qualquer Zé Mané para fazer isso. Então você tem que ter um diferencial. Entendi. E não é, né, esse mix, cara, que não é a cabeça branca, né, a experiência, né, ou o jovem de 19 anos. Cara, não é ele que vai me ensinar a resolver minha vida. Ele pode me dar muita informação legal. Tá. Ele tem muitas coisas que ele pode contribuir para a minha idade, mas ele não vai resolver minha vida. Perfeito. Ele tem que me ouvir. Então esse equilíbrio, né, como tudo na vida, né, tem que ter. Senão você não vai conseguir. Legal. Então esse cara que é gestor da academia, ele tem que entender, né? Eu tenho que ser importante para o meu cliente, senão ele vai embora.
Dudu, a gente vai fazer um outro programa aqui. Vamos fazer. Aliás, diretamente dos nossos estúdios da Faculdade de Iguaçu aqui, na Avenida Paulista, na Nata. Eu queria, antes só de encerrar, chamar a nossa amiga em comum, a Fernanda Sene, só para ela sentar aqui, só para eu apresentar rapidinho, Fê, você, porque é uma pessoa que me conectou com o Dudu lá anos atrás. Ela é responsável, né? Ela é responsável, ela é uma pessoa... Me atendeu aqui de forma diferente, né? Ela sabe daquele horário que eu tava com fome. Sabe o que você gosta de comer. Que você gosta. Isso é fundamental na vida das pessoas. É isso que você está falando. Não tem como falar não pra Fernanda. Sim, não tem. Não tem como falar não pra você. Eu vou arrumar um jeito de te atender. Eu te digo mesmo, não tem como falar não pra você. Fê Sene, vem cá, aqui rapidinho, pra gente te apresentar aqui. Vem aqui, senta aqui, que você pode falar sentado. Vem aqui, Fernanda Sene. Deixa as pessoas te ver. Eu sei que você não gosta. Olha, isso é sacanagem. Ó, o microfone você segura aqui. Ela não aparece, gente. Mas essa pessoinha aqui, ela é muito incrível na minha vida e na vida do Dudu. Ela é uma pessoa que é responsável, né, Dudu? Você não merece isso, né? Não, e ainda sem estar preparada. Ela é uma pessoa que entende, né, Dudu, como ninguém do mercado de academias, de aulas, de profissionais, e que nos bastidores que vocês não veem, eu achei importante trazer a Fê aqui pela primeira vez, porque ela faz a roda girar, as né, coisas acontecerem. As coisas acontecerem. Eu só queria te agradecer. Respeitar que aquele maluco ali, só ela consegue, né? Ver tua agenda. Entender que hoje não dá. São dois malucos que você controla aqui, mas ó, a gente só queria te agradecer aqui de verdade. Sacanagem. Tá? Não, por esse carinho, né? E a preocupação faz a diferença enorme. Inclusive, a gente tem que sair do Não briga, não. Tem um jeito de falar, né? Diferente, né, Juliana? Fê Sene, obrigado por você existir. Obrigado por você ter me apresentado o meu mentor. É verdade, né? Eu que apresentei. Né? A minha vida mudou depois Tem um que eu conheci porquê esse na cara. vida das pessoas, né? Hoje é um dia muito especial, entrevistando o Dudu, falando sobre negócio, te trazer aqui era fundamental. Isso é sacanagem. Não ia chorar, não. Não estava preparado, né? Não. Senão você não via, né? Não via. Mas esse foi um programa muito especial, Casa do Atleta News, né? Com certeza teremos outras oportunidades, sempre entrevista do Dudu, bate-papo sempre como esse, mas acho que é importante trazer sempre o Dudu para atualizar tudo com vocês, né? Um cara extremamente, não só competente, mas coração, generoso, né? Ele também está aqui na Faculdade de Iguaçu com o MBA dele de gestão de negócios, tanto é que isso tudo funciona porque as pessoas acreditam no que o Dudu fala porque ele só fala a verdade. Doa a quem doer, independentemente do negócio que ele trabalha, ele traz a verdade porque ele tem um propósito de vida, né? Que é, né, Fê? Ele tem um propósito de vida que é fazer a coisa girar, como ele fala que qualquer exercício é melhor que nenhum, como ele fala que, sabe, as 23 horas do seu dia vale mais que uma hora de treino, porque a sua rotina é o que manda na soma de tudo. Dudu, muito obrigado por existir. Prazer, Fê, muito cara. obrigado a vocês dois aí. Muito legal estar aqui com vocês. Legal. Isso aí, Casa do Atleta News, aqui diretamente dos nossos estúdios da Faculdade de Iguaçu, na Avenida Paulista. Mais um programa incrível para vocês. Obrigado. Até semana que vem.